Oi, eu sou a Roberta do Brilhando em Vida e na verdade eu nem sei sobre exatamente vai ser esse áudio, porque os últimos dias têm sido um pouco confusos pra mim, um pouco confusos não, têm sido até que libertadores. Eu fiquei com zika, fiquei de cama, febre, dor por uma semana, então eu tive tempo de sobra para ficar pensando em várias coisas e eu me senti um pouco sozinha porque eu tô longe da minha família, os meus amigos mais próximos não estão por perto, os amigos mais chegados. Então eu meio que tive que me virar sozinha nisso, né, de estar doente e etc. E seria a minha primeira semana de trabalho numa escola. A escola não era legal, mas eu estava empolgada pelo fato de voltar a dar aulas, sabe? Mas a escola não era legal. E aí eu me via triste, porque eu tenho um impulso em mim muito grande de querer mudar as coisas. Talvez a minha lua em aquário, de querer mudar o mundo, de querer fazer o mundo melhor. E aí eu fico vendo as coisas erradas em escolas em que eu trabalho e eu não posso fazer muitas coisas porque eu sou a professora, sabe? Por mais que o professor tenha esse poder de transformação na vida de alunos e de pessoas, o professor ele segue ordens da direção, da coordenação e etc. E na primeira semana eu via tanto discurso distorcido de alunos e eu não sabia exatamente como eu ia mudar isso, sabe? Eu queria muito mudar aqueles discursos. Adolescentes de 13 anos com discursos homofóbicos, com discursos machistas e, tipo, eu tava lá na frente na minha cadeira mexendo muito, tipo, ai meu Deus, eu preciso desconstruir todas essas pessoas para que eles sejam melhores e enfim, para que eles também me ensinem, porque ser professor é algo em que você aprende mais do que ensina. Eles são ótimos professores, as crianças e os adolescentes. Mas aí eu me vi tão chateada com isso que eu resolvi não continuar nessa escola. E aí aqui estou eu gravando áudios e sem trabalho e sem dinheiro. E aí eu tava bem entediada. Até que eu não fiquei tão entediada, porque eu fiquei meditando um pouco quando eu conseguia ficar de boa sem doer tudo. Eu fiquei meditando e pensando. E aí eu resolvi conversar com as pessoas do Tinder. Sim, eu tenho o Tinder. E aí existiam pessoas que estavam lá desde 2014 e que eu nunca tinha falado com essas pessoas. E aí um dos rapazes falou, mas cara, a gente deu match em 2014. Aí eu disse, ah, cara, mas sempre há tempo da gente conversar. Mas aí a conversa não fluiu. E aí eu fiquei pensando que aí naquele grande cardápio de pessoas que é o Tinder, que você vai dando coração e X, sim e não. E eu fiquei pensando, gente, quem sou eu para dizer que tal pessoa pode conversar comigo e tal pessoa não pode conversar comigo? É tudo muito baseado na aparência que eu digo que uma pessoa pode falar comigo, que ela está autorizada a falar comigo, então eu vou dar um like aqui, então ele pode conversar comigo. E aí se eu ver alguma coisa que eu não gostei, eu dou aquele xizinho. E aí a pessoa não pode falar comigo. Olha, gente, que arrogância, que prepotência. Baseado em que eu digo que alguém pode conversar comigo. É muito louco, né? E muitas vezes dá lá o match, né? E a gente não conversa. E aí então eu resolvi conversar com essas pessoas que eu dei match lá em 2014. E as pessoas não estavam entendendo muito bem a minha proposta, mas era só de dar um oi mesmo. E eu não sei exatamente o que eu tô dizendo nesse áudio, é um áudio meio louco, eu sei. Mas é tudo questão de me sentir sozinha, a questão de
estar doente, estar me sentindo sozinha e precisar conviver comigo mesma, porque eu não tinha outra opção. As pessoas que moram aqui na mesma casa que eu, elas trabalham e estudam durante o dia, então eu estava sozinha. E aí à noite alguém vinha aqui no quarto e falava: e aí, Roberta, como é que tá essa zica aí, tá tudo ok? Aí me dava um remédio, fazia um cafunézinho e me davam uma sopa. E aí depois eu tava sozinha de novo, que não era uma coisa ruim, porque foi um momento em que eu não estava sozinha, na verdade, eu estava comigo mesma. E aí eu pude rever muitas questões. E aí nessas questões eu fui pro Tinder e eu vi que, cara, que mesmo assim eu ainda estava solitária. Com aquele bando de pessoas com fotos e pessoas que foram pra Torre Eiffel, foram pro Louvre, que surfam e que pulam de paraquedas. E que tiram foto com leão dopado. Gente, isso não é legal, por favor, não tirem fotos com animais dopados, por favor. Não é uma coisa legal. E aí, todo um padrão de pessoas que vão à academia. E eu ficava pensando, eu ainda estou sozinha. Por mais que eu esteja conversando com uma dessas pessoas, eu ainda estou sozinha. Na verdade, eu estou comigo mesma, né? O tempo inteiro. Então, eu fiquei pensando muito o que eu precisava aprender com a doença, né? No momento em que eu estava de cama e que eu não podia fazer muita coisa. E aí eu percebi que eu não estava feliz sendo professora e que talvez eu não queira mais ser professora. Porque me dói muito as questões sociais e eu não conseguir mudá-las, sabe? Eu já fui mudada muitas vezes nessas questões em que eu sou professora e que as questões elas acabam me mudando. Mas é dolorido você ver certas coisas e não poder fazer muita coisa. Eu sou muito sensível. Eu me dou. Eu me sinto, eu me sinto mal, sabe? Por não conseguir mudar certas coisas. E eu acho que o áudio seria sobre isso, sobre solidão e o que as doenças têm para nos ensinar. Porque sempre é um momento para você refletir. E sobre animais dopados, sobre coisas muito aleatórias. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês e até o próximo áudio. E não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar com alguém que você acha que pode gostar disso ou não. E curtir o áudio, né? O vídeo aí do áudio. E curta a página no Facebook. Um beijo, gente. Até a próxima. Nossa, que áudio longo que ficou. Beijos.